Ué, não entendi essa. Por que que a Bárbara... Expulsaram a Bárbara aqui da reunião? Não, a Bárbara tá aqui ainda, não tá, Bárbara? Ah, tá, porque apareceu uma mensagem aqui que eu começar a gravar e alguém... Ô, Vitor, tá gravando. Então toma cuidado com o que você escreve, por favor, ok? Tá. Então, moçada, nós vamos... Então pega o módulo aí, por favor, e nós vamos começar a aula. Eu vou compartilhar minha tela. Nós estamos no módulo 5, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês vão conseguir ver a tela do meu computador e a partir da tela do meu computador eu vou conversando com vocês sobre o assunto. Só tem um detalhe. Eu tenho um quadro aqui no meu computador que eu consigo compartilhar com vocês e eu gostaria se vocês me dessem um retorno aí falando se vocês estão conseguindo ver esse quadro ou não. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Eu estou compartilhando minha tela do computador com vocês. Primeiro, vocês conseguem ver o módulo do Eleva? Deixa eu voltar lá que eu estava conferindo se era esse mesmo, quando a Juliana falou que era o módulo 4. Eu falei, não, era o módulo 5, aqui, ó. Módulo 5. Todo mundo consegue ver aí o capítulo 5? Estão vendo? Ok, ok, tá. Eu vou pedir só um favor para vocês. Quando eu estiver no módulo aqui, ó, eu não consigo ver o chat, ok? Então, se alguém quiser falar, vai ter que abrir o microfone e falar, se tiver alguma dúvida do que eu estou explicando, ok? Só que cada um fala uma vez, porque não tem como todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo, porque senão vai virar uma zona, né, a aula. Combinado? Tá. Uma outra coisa, vocês conseguem ver esse quadro aqui, ó? Vou abrir aqui para vocês. Aqui tem um olá aqui, é um quadro azul. Todo mundo consegue ver esse quadro? Dá um retorno aí para mim. Ótimo. Porque o que que vai acontecer? Eu vou fazer igual eu estou fazendo com as outras turmas. Eu vou explicar o conteúdo pelo módulo, ok? E quando eu precisar do quadro, eu vou lá no quadro para poder digitar para vocês, ok? E a gente vai conversando sobre o assunto assim. Foi o que eu tinha comentado, eu preciso muito que vocês acompanhem, tanto com o módulo, quanto no caderno, tá? Coisas importantes a gente escreve no caderno. O que é só para acompanhar no módulo, a gente vai conversando pelo módulo, combinado? Tudo certo? Estão vivos? Beleza. Então tá bom. Pessoal, vamos começar aqui então no módulo 5, tá? Nós vamos falar sobre diferentes formas de energia e como essa energia ela é transformada em eletricidade ou em outra energia. Na realidade, se vocês pararem para pensar, nós já estudamos sobre isso, tá? Nós já falamos lá no início do ano, quando a gente começou a aula falando sobre energia, nós já falamos sobre conservação e transformação de energia. Não sei se vocês lembram, nós chegamos a falar lá no início do ano que energia, ela não pode ser produzida e nem destruída, ok? O que... Tem alguém querendo entrar. Peraí. Sônia. Ah, deve ser o João. Pessoal, então voltando. A energia, ela não pode ser nem produzida e nem destruída. A única coisa que a gente consegue fazer com a energia é transformá-la. Ok? Então, a única coisa que a gente consegue fazer com a energia é transformar uma energia em outra energia. Eu consigo, por exemplo, lá nas hidrelétricas, lembram? A gente chegou a comentar sobre isso. Eu tenho energia potencial gravitacional, que é transformado em energia cinética, né? Então, a água que está lá na parte de cima,
na represa? Quando ela passa na turbina, ela passa com velocidade na turbina, energia cinética, ela está em movimento, ok? Essa energia cinética se transforma em energia eletromagnética, né? Por causa do gerador, lembram disso? E o gerador, devido a esse movimento, consegue transformar essa energia eletromagnética em energia elétrica. Lembram disso? Ô, João, bom dia, tudo bom, João? Estávamos pensando em você aqui, ainda falamos, cadê o João? Que bom, bem-vindo. Qualquer dúvida, João, pode digitar ou pode falar, ok? Pode me interromper. Lembraram, pessoal, do que a gente falou em sala de aula? Oi? Qual capítulo? É o capítulo 5, João, Ok. tá? Beleza, pessoal. É ok. Beleza, João. Então, moçada, olha só, o assunto é exatamente isso. Nós vamos falar sobre conversão de energia. Como que uma energia pode se transformar em outra energia. Primeiro, o que é importante dessa parte aí? Marquem, por favor, esse segundo parágrafo aqui, ó. Marquem no livro de vocês, tá? O segundo só. Esse aqui, tá? Esse parágrafo está falando o seguinte, que existe uma lei chamada Lei da Conservação da Matéria, ou Lei de Lavoisier. O que Lavoisier ele diz? Lavoisier é um cientista que ele trabalhou muito com a situação de respiração celular, tá? E aí ele falava uma coisa, ele falava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Hum? Alguém completa aí? Porra, ninguém... Transforma. Não, cara. Quem falou aí? Vitor. Ô, Vitor. Boa, Vitor. Tudo se transforma, ok? Então, marquem isso, por favor. O princípio, né, da conservação da matéria, a lei da conservação da matéria é exatamente isso. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma coisa se transforma em outra coisa. Combinado? Uma outra coisa importante é quando a gente fala de tipos de energia. Eu já coloquei no quadro para vocês, lá no início do ano, um monte de tipos de energia. E aqui nesse módulo, nessa página aqui do módulo, página 182, tem alguns tipos, ok? Energia cinética, energia potencial, aí vem energia associada a movimento mecânica, elétrica, térmica, luminosa, sonora, relacionada à energia potencial, que é a energia de armazenamento. Energia química, energia nuclear, energia gravitacional, energia elástica, ok? Ele só colocou, de um lado, o que é energia associada a movimento, do outro lado, o que está associado a armazenamento. Mas cada um é um tipo de energia. Alguma dúvida? Tipo agora, eu estou falando com vocês, estou na frente do meu computador. Então eu tenho energia luminosa, que faz a tela do computador, eu consegui ver a tela do computador. O meu computador está funcionando porque eu tenho a bateria do meu computador, que é energia química, e essa energia química eu carrego quando eu coloco o carregador no meu computador, que é a energia elétrica aqui da rede, ok? Eu estou falando com vocês aqui no microfone. Aqui meu microfone aqui, ó. Deixa eu puxar eu aqui para vocês. Tá? Aqui, ó, meu microfone aqui. Eu tô com um fone de ouvido, tá? Que fica mais fácil de conversar com vocês. Eu tenho esse microfone aqui que reduz ruído, que é um microfone de aparelho de celular. Então vocês conseguem ouvir de uma forma mais adequada e diminui, por exemplo, todo o ruído externo aqui de casa. Então vocês conseguem me ouvir numa boa. E olha que coisa legal. Quando eu falo, é energia sonora, energia de movimento.
Esse fone capta, transforma isso em energia eletromagnética, isso vai para a rede e vocês conseguem ouvir o que eu estou falando de novo sendo transformado em energia mecânica, no caso, som. Então, eu tenho vários processos de transformação de energia acontecendo aqui para que vocês pudessem estar aí na casa de vocês e eu aqui nessa videoaula. Entenderam? Então, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, me fala, tá? Se não entender alguma coisa, pode me interromper. Bom, então marquem esse esqueminha aqui como importante, tá? Coloca aí, que esse esqueminha é importante. E aqui embaixo ele vem falando que nós já falamos também. Na realidade, essa aula é uma aula para complementar tudo que foi falado lá na frente. O que aconteceu? A gente começou falando sobre essa aula, e aí agora que a gente, seguindo toda a dinâmica do Eleva, né, da linha de raciocínio que eles estão seguindo, eles apresentaram essa situação para vocês, mas para a gente não é novidade, porque a gente já viu isso, tá? Então ele vem mostrando alguns exemplos de transformação de energia em energia elétrica. O primeiro exemplo aí são as hidrelétricas, e é o que a gente já viu. O que acontece numa hidrelétrica? Eu tenho energia potencial gravitacional, que é a água que fica na parte represada. Essa água, ela entra em movimento quando entra na tubulação, então é energia cinética, e está faltando uma energia aqui, ok? Acrescentem aqui, por favor. Essa energia cinética gira uma turbina, essa turbina gira um gerador, lembram disso? Esse gerador tem eletroímã. Esse eletroímã gera um campo eletromagnético. Então aqui, ó, acrescentem aqui, por favor, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou cortar isso, jogar para o quadro e vamos acrescentar. Dá para fazer isso rapidinho. Mas acrescentem aqui, ó, energia eletromagnética antes de energia elétrica. Porque energia elétrica ela só é produzida a partir do campo eletromagnético variável, que ocorre lá no gerador. Ok? Alguma dúvida com o que eu falei? Aqui, ó, esqueminha de uma hidrelétrica. Deixa eu puxar aquele esqueminha para cá, só para a gente acrescentar, porque aqui eu consigo acrescentar. Então, lá no livro de vocês, está assim, ó. Numa hidrelétrica, energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elétrica. Vamos só acrescentar aqui energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética tem que entrar, ó, exatamente aqui, ó. Exatamente. Deixa eu puxar uma seta aqui agora. Ih, dificuldade. Aqui, ó. Combinado? Alguma dúvida? Dúvida? Bom, já que ninguém falou nada, acredito que não tenham dúvidas. Ok, vamos continuar então, tá? Então, para transformar energia potencial gravitacional da água em energia elétrica, essa energia ela é transformada em outras energias, até se transformar em energia elétrica. E aí é exatamente isso
que o módulo vem apresentando para vocês. Hidrelétrica é um exemplo, termoelétrica é outro exemplo, só lembrando de uma coisa, a termoelétrica não tem uma água fazendo uma turbina girar. Eu tenho, literalmente, algum componente que eu uso como combustível, lembram disso? Que aí eu vou botar fogo nesse combustível, então eu tenho uma energia química nesse componente que é um combustível, e uma vez que eu coloque fogo nesse componente, eu vou ter energia térmica, ok? Essa energia térmica, que é o calor, vai aquecer a água vai se transformar em vapor, esse vapor vai gerar, né, vai girar a turbina, aí vem para cá a energia cinética, e aí a energia cinética cria o campo eletromagnético aqui, e depois energia elétrica. Combinado? Alguma dúvida? Beleza. E a usina termonuclear é a mesma história. Só que a diferença da termonuclear é que eu não utilizo energia química do componente, é a energia que está presente no núcleo do átomo, ok? É uma energia muito mais forte. Então, eu libero essa energia nuclear do núcleo de um átomo de urânio, ok? Como que é feito aqui no Brasil, com urânio. A maioria dos países fazem com urânio, ok? Essa energia nuclear vai gerar uma quantidade grande de energia térmica, que vai aquecer a água vai se transformar em vapor, vai gerar a turbina, então energia cinética. Essa energia cinética vai lá no gerador, vai criar um campo eletromagnético, energia eletromagnética aqui, que vai gerar energia elétrica, ok? Tá. E aí, moçada, quando essa energia elétrica ela é não produzida, mas quando ela é transformada lá nas usinas, nós vamos aproveitar essa energia elétrica aqui na nossa residência, no comércio, numa indústria. É assim que funciona, ok? E a gente já até comentou sobre isso. Nós fizemos um experimento lá no laboratório que fala sobre a questão dos resistores, tá? E do efeito Joule. Lembram quando a gente pegou um grafite e a gente colocou o grafite diretamente na corrente elétrica? E o grafite, o que aconteceu com o grafite? Hein? Explodiu, né, Gustavo? Eu acho que eu tenho até o vídeo que eu posso disponibilizar para vocês o vídeo em câmera lenta, no momento que o grafite ele explode. Por quê? O grafite, ali no circuito, ele funciona como um resistor. Ele é uma resistência. Qual é o papel de uma resistência? Tá aqui, ó. Tipo resistência do chuveiro, ok? Qual é o papel de uma resistência? Deve ter um circuito elétrico aqui embaixo, ó, mostrando resistência. Aqui, ó. Isso aqui, ó, são resistores, ok? Resistor, resistor, isso aqui é capacitor. Depois a gente vai ver sobre esse carinha aqui. Hoje a gente vai falar sobre resistor. São esses carinhas aqui, ok? A finalidade do resistor é exatamente isso, é fazer um processo de resistência com que a quantidade de elétrons que passem naquele local ali seja reduzido. Por isso que o nome é resistor. Ele cria uma resistência. Então, todo resistor, ele gera uma resistência. Deixa eu colocar aqui, ó. Parece que está travando. Ô, moçada, a finalidade de um resistor é gerar uma resistência na corrente. Imaginem o seguinte, tá? Vou tentar fazer um desenho bem terrível aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Imagina, olha, que eu tenho um rio, ok? E aí eu tenho uma hora que esse rio diminui. Então, ó, a água tá aqui, ó, ok?
Pá, 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 pá. E quando chega aqui, ó, a água começa a bater aqui, ó, porque um pequeno filete que passa por aqui, ok? E aqui ela volta ao normal, tá? O resistor, ele tem essa finalidade aqui, ó. Ele gera uma resistência, tá? Na corrente elétrica, que os elétrons, eu tenho uma quantidade X de elétrons passando aqui. E aí o resistor vai lá e diminui essa quantidade de elétrons que vão passar. O que que acontece com esse resistor? Ele aquece. Então, todo resistor, ele aquece. Ele vai aquecer por quê? Porque eu tenho um monte de elétrons batendo nele, ok? O nome disso daqui é chamado de efeito Joule. Alguma dúvida? O Daniel falou que o vídeo está no meu celular. Você gravou em câmera lenta, Daniel? Beleza, manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Bárbara também tem um vídeo. Isso, manda para mim que eu vou montar um vídeo só. É bom que eu coloco ele à disposição de vocês no YouTube. Qual é o meu WhatsApp? Você não tem meu WhatsApp. Ô, Daniel, depois que eu parar de gravar, eu te mando o WhatsApp, ok? Bárbara também não tem problema não. Depois que eu parar de gravar, no finalzinho da aula, eu mando para vocês, tá? Beleza. Bom, até agora, entenderam direitinho o que que é um resistor? O que que o resistor faz com uma corrente elétrica? Um resistor diminui a corrente elétrica, tá? Voltando para o desenho. Então, olha, aqui está a corrente elétrica normal, aqui eu tenho um resistor, tá? O resistor, ele tem um símbolozinho, que é esse aqui, ó, ok? Isso aqui é chamado de ohm, tá? É o símbolo do resistor. Então, o resistor, ele diminui a corrente elétrica e automaticamente, ele diminuindo a corrente elétrica, ele aquece, ok? Esse efeito é chamado de efeito Joule, tá bom? O efeito de aquecimento de um resistor. Foi? Então, lá no módulo, isso aqui está escrito exatamente aqui, ó, tá? Marquem aí, por favor, página 183, o finalzinho. O efeito Joule, pessoal, ele é muito importante. Por quê? É com o efeito Joule que a gente consegue, por exemplo, ter o chuveiro elétrico, tá? Eu tenho ali, ó, essa molinha, que é um resistor. Essa molinha está ligada diretamente no nosso circuito elétrico, tá? E aí essa molinha faz com que diminua a quantidade de elétrons que vão passar por aqui. Então, essa molinha aquece e essa molinha aquecendo aquece a água. Esse é o princípio do chuveiro elétrico, tá? Então, nós temos o resistor para água morna e o resistor para água quente. Quanto mais grosso, menor o aquecimento. Quanto mais fino, maior o aquecimento, ok? Então, o fino é para água quente e o grosso é para água morna. Alguma dúvida? Quando nós retornarmos para a escola, né, eu vou poder mostrar isso para vocês lá no laboratório. Tá? A gente consegue visualizar isso no laboratório, mas por enquanto não tem jeito. A gente tem que pensar realmente nisso da forma que eu estou falando. Alguma dúvida até agora? Não, não, não. Beleza, estão compreendendo. Ótimo. Então vamos voltar aqui, tá bom? E acontece o seguinte, o próprio efeito Joule de aquecimento, ele também, dependendo do material que eu utilizar, ele também pode servir para gerar energia luminosa. Um bom exemplo disso são as lâmpadas antigas, ó, aquelas lâmpadas incandescentes. Eu não sei se vocês chegaram a pegar uma lâmpada dessa na mão, essa lâmpada aqui, ó. Se você deixar ela ligada, aquece. A parte de vidro dela aquece. Alguém já teve oportunidade de colocar a mão numa lâmpada dessa e ver que a lâmpada esquenta muito? O Márcio Vinícius já, Davi Reis sim, Juliana já, Gustavo não, Bárbara sim. Porque o que que acontece hoje? Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de lâmpada. É difícil até achar esse tipo de lâmpada.
Hoje em dia, ou tem essa lâmpada aqui, que é o que a gente chama de lâmpada fluorescente, tá? Ou essa aqui que é mais comum hoje, que é a lâmpada de LED. Para vocês terem uma ideia, o consumo de energia dessa lâmpada aqui é muito, muito superior a uma lâmpada dessa daqui, tá? E nós vamos exatamente nas próximas aulas falar sobre isso. Por que que uma lâmpada dessa gasta muita eletricidade e uma lâmpada dessa daqui, ó, ilumina mais do que ela e gasta menos? Por causa do processo, ok? O LED foi uma revolução para o processo tanto de gasto de energia quanto de iluminação, ok? O LED é um absurdo de econômico em relação a uma lâmpada comum, incandescente. A Eduarda falou, eu já tive uma experiência que não foi uma boa ideia. Por quê? O que que houve? Conta pra gente. Abre o microfone, Eduarda, pode falar. Eduarda? A minha mão queimou, depois que ela queimou, ela ficou tipo que queimado com fogo mesmo. Sim. Foi bem ruim. Demorou quanto tempo para melhorar? Ah, agora eu não lembro, mas demorou um pouquinho. O que que acontece? A lâmpada, aquela lâmpada incandescente, literalmente é um filamento ali, e esse filamento, entre aspas, tá? Ele tá pegando fogo, ok? O fato dele pegar fogo faz com que a lâmpada emita energia térmica, que é o efeito Joule, então esquenta aquele vidro externo, tá? E automaticamente emite também luminosidade. Então, uma lâmpada daquela era um perigo para trocar. Você tinha que desligar a corrente, né? Desligar o interruptor, esperar um tempo para depois tirar a lâmpada. O LED não acontece isso. O LED a gente chama que é uma lâmpada fria. O que é uma lâmpada fria? Eu posso colocar a mão nele mesmo ligado. Por quê? Porque não está quente. O LED não esquenta. Ok? Bom, continuando, pessoal. Então, o gasto de energia de uma lâmpada dessa daqui é muito superior ao gasto de energia de uma lâmpada dessa daqui, tá? Por causa do próprio processo. Aqui eu tenho o efeito Joule acontecendo, então eu gasto energia aquecendo e ao mesmo tempo iluminando. Aqui não, aqui eu não tenho aquecimento. Aqui é só iluminação. Então, o gasto energético é muito, muito, muito menor. Então é isso que eles estão falando de economia. Ó, se eu gastar 3 moedas, ó, de economia nessa lâmpada, eu tenho, sei lá, umas 10 moedas de economia nessa lâmpada. Em compensação, no LED, eu vou ter umas 20 moedas de economia, tendo o mesmo efeito luminoso, ok? É um absurdo hoje o que o LED consegue fazer em relação de economia, tá bom? Bom, e aí ele vem falando um pouquinho sobre a questão do circuito eletrônico. É importante a gente entender essa parte? É, só para vocês entenderem o seguinte, que o resistor ele é muito utilizado nos circuitos, mas o resistor no circuito ele tem como finalidade reduzir, muitas das vezes, a voltagem e a amperagem de um circuito, porque quando eu coloco, por exemplo, um aparelho de 110 numa tomada de 110, está tranquilo. Mas se eu tenho um aparelho que é de 12 volts e coloco numa tomada de 110, eu tenho que ter alguma coisa para reduzir de 110 para 12 volts. E aí os resistores entram nessa situação junto com outros componentes, ok? Mas o resistor ele ajuda nesse processo, com que não tenha uma sobrecarga de eletricidade no meu componente eletrônico. Então ele ajuda a não queimar os componentes. Alguma dúvida? Ô Saulo, o que Sim. significa a sigla LED? LED, isso, Gustavo. Obrigado. Em português significa diodo de emissão de luz, ok? O LED, na realidade, é um diodo. E o funcionamento do LED é até um pouquinho complicado de eu explicar para vocês. Eu posso colocar até uma videoaula explicando o que é um LED. Mas o LED foi uma das maiores invenções que ocorreu no século XX, ok? Mas literalmente é um diodo que tem um dipolo,
polo positivo e o polo negativo, e esse diodo, ele emite luminosidade. Por isso que o nome LED significa isso, ó, diodo de emissão de luminosidade. Ok, Davi? O Davi colocou aqui, é por isso que as TVs não esquentam? Sim. Hoje a TV que nós temos em casa, a maioria é de LED ou é de plasma, não esquenta. Não esquenta por causa disso. Ok? Porque não tem o efeito Joule. Mais alguma pergunta? Uma TV de tubo pegou fogo uma vez? Sim, porque a TV de tubo, na realidade, Gustavo, ela esquentava. A parte de trás da TV esquentava, ok? E aí não tem jeito. Se esquentar mais do que o componente consegue suportar, vai pegar fogo. Juliana perguntou, por que os celulares esquentam? Juliana, o celular esquenta exatamente quando eu estou utilizando uma quantidade grande de carga, tá? Carga da bateria. E aí a bateria esquenta mesmo, porque eu estou transferindo muito elétron de um polo para outro polo. Esse é o efeito Joule, ok? E o celular, ele esquenta, na realidade, o que vai esquentar o celular é o touch, essa parte aqui. Apesar de ser de LED, o touch, ele esquenta. E a bateria, a parte de trás, também esquenta. Principalmente a parte de trás. Aqui na frente também pode esquentar. Mas principalmente atrás por causa disso. Dessa transferência de carga entre um polo e outro. Aí realmente esquenta. É o efeito Joule. Peraí. Por que a lâmpada fluorescente esquenta e o LED não? Ô, Davi, porque a lâmpada fluorescente, eu tenho ali um tubo, tá? Um tubo que tem um gás à base de flúor, por isso que o nome é fluorescente, tem a ver com flúor, ok? E esse gás, ele está na forma ionizável. O que que é isso? Esse gás está em movimento ali, e é esse movimento que cria a luminosidade, que faz com que a lâmpada fluorescente fique clara, ok? E aquilo esquenta por quê? Porque eu tenho os elétrons ali naquele gás. Quando eu tenho movimento de elétrons, eu tenho aquecimento. Só que a lâmpada fluorescente não esquenta tanto, não. Ela esquenta um pouco, mas nem tanto. O LED que não esquenta. É porque ela estava muito velha. Você está falando da TV, né? De tubo, sim. Davi, conseguiu compreender porque a lâmpada fluorescente esquenta? Mas então os fios também iam esquentar. Sim, os fios esquentam. Quer um exemplo disso? Chuveiro. Se você ficar muito tempo no chuveiro, o que acontece com o fio do chuveiro? Alguém já deve ter tido o desprazer aí de acontecer uma coisa com o fio do chuveiro. Derrete. Exatamente isso. E aí pode pegar fogo no chuveiro, ok? Os fios também esquentam. Só que o fio, a bitola do fio é maior para que ele não esquente tanto. Mas se você forçar muito, o próprio fio funciona como um resistor. E aí esquenta, ok? Então o fio esquenta sim. Combinado? Tá. A aula hoje é curtinha. Deixa eu só finalizar aqui, ó, tá? Aí aqui vem falando um pouquinho sobre a questão de transferência de energia, tipo um moinho de vento, que transfere energia cinética e energia elétrica. No caso, está falando sobre energia eólica, ok? Vem falando sobre a questão, olha, automóvel, aeronave, embarcações utilizam energia para o seu deslocamento, que é o combustível, que a gente já falou que é energia química sendo transformada em energia cinética, que é energia de movimento, ok? E aí ele vem falando sobre vários exemplos aí de transformação de uma energia em outra energia. Bom, alguma dúvida? Vou voltar com vocês aqui agora. Saulo, por que sua aula ficou como a última? Não sei. Isso realmente eu não sei. A minha ficou como última de vocês? Não, realmente eu não sabia. É porque a Rô, ela montou, né, o cronograma para todos os professores. Não sei, eu não sabia por que a minha ficou como última, não. Mas só tem um detalhe, pessoal. A minha aula com vocês, eu estou aqui com a 8ª da manhã, né? Vocês são o 8º ano de manhã. Deixa eu conferir no meu calendário, né? Hoje não, tá? A minha aula com vocês é toda. Deixa eu olhar meu calendário aqui, ó. É terça-feira, 11 horas da manhã, tá? É porque essa semana
nessa organização acabou ficando para hoje, mas a minha aula, anotem aí, é toda terça-feira, 8 horas, 8 não, que 8, 11 horas, tá? A Vitória falou que tá com fome, não pode almoçar até a aula acabar. Já tô acabando. O conteúdo eu já terminei, só vou acabar de conversar um pouquinho com vocês e passar o exercício, ok? Gustavo, vão mandar o calendário? Vão. Sabe por quê? A Rô ainda está finalizando o calendário direitinho. Então, assim que ela finalizar, ela vai mandar. Eu acredito que ela mande o calendário para vocês no máximo até sábado, domingo, tá? Na próxima semana já vai ter um calendário direitinho para vocês, tá bom? Sofia falou aqui, ó, já fiz o dever desse módulo, tem problema? Não, Sofia, tranquilo. Eu só ia pedir para vocês uma quantidade menor de exercícios, eu não ia pedir todos não, tá? Gustavo também já fez, é porque a Sofia colocou que estava no cronograma. Não, sem problema nenhum. Mas eu não ia pedir todos não, na realidade eu ia pedir alguns, ok? Eu acho importante, pelo que eu tive olhando aqui, vocês fazerem do número 11 ao número 20, ok? Os primeiros aqui é muita perguntinha, o que é, o que é, o que é. Isso pra gente, vocês já entenderam. Agora, o exercício do 11, não, desculpa, do 10 ao 20 é mais importante, tá? Porque envolve uma questão de análise, envolve questões aqui que são mais interessantes pra gente trabalhar, ok? É do 11 ao 20? Não, coloca do 10 ao 20, por favor. O 10 também tá interessante. Davi colocou que me ama. Obrigado, Davi, porque você é o único professor que não vai dar dever pra caramba. Não, eu tô reduzindo a quantidade exatamente por isso, porque vocês têm outras disciplinas, tá? E aí eu vou dar um prazo de uma semana. Só tem um detalhe, a semana de vocês está curta. Por que que tá curtinha? Primeiro, amanhã é feriado, então aproveita para fazer quem não fez. A Sofia já fez, a Eduarda, não, a Bárbara já fez, Gustavo também já fez. Então vocês estão liberados, tá? Vocês já fizeram. Juliana também já fez tudo, ok. Quem não fez, tira para fazer. O módulo 4 já foi, a gente tinha feito em sala de aula, né? Já tinha pedido isso para vocês. O 5 que ainda não. A Júlia também. Eu tinha passado para casa, por isso. Esse acabou que a gente nem conseguiu discutir sobre ele. Mas aí fica assim, pessoal. A Olivia também já fez, ótimo. Então fica o módulo 5, do número 10 até o número 20. João, para você, eu quero que você faça para mim o seguinte, João, do número 1 até o número 5, ok? Esse só vale para o João. E aí o que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar agora isso, como que vocês vão entregar? Isso que eu vou falar agora, tá, Davi? Vocês vão entrar lá no Google Classroom, tá? E vocês vão postar para mim, tirar uma foto. Gonçalo. Oi, João. Pode falar, João. Ok, ok, tá tudo bom, Salo. Isso, anota para mim, tá, João? Do número 1 até o número 5, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o exercício no caderno, tirar uma foto e colocar lá no Google Sala de Aula. Só não faz isso agora não, porque eu ainda não coloquei lá. Espera um pouquinho. Vão almoçar, depois do almoço vocês fazem isso. Para quem já fez, só tira uma foto e posta lá. Quem tiver alguma dúvida, posta a dúvida lá, que aí eu vou tirar a dúvida de vocês. Pode xerocar? Bom, pode escanear, né? Xerocar não dá, porque senão vocês vão ter que me entregar. Como é que vocês vão me entregar, Gustavo? Pode escanear e mandar lá. Manda como imagem, não tem problema não. Combinado? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Estou aqui agora para isso, estou à disposição de vocês. Não? Não? Tá. Pode mandar como arquivo do Drive? Pode, pode. Você pode colocar no Drive a imagem e manda como arquivo lá, tá? Uma outra coisa, pessoal. Eu vou colocar para vocês uma videoaula, um videozinho, mostrando efeitos Joule em animação. Eu acho que eu tenho uma no meu computador aqui.
E eu vou deixar isso disponível também lá no Google Sala de Aula. Vocês assistam depois se tiver alguma dúvida, só falando sobre o que é o efeito Joule e como ocorre o efeito Joule em resistência, combinado? O arquivo é no Não consegui entender, Davi, o que você colocou. O arquivo é no Notas. Não, tipo assim, Fala aí. eu faço o dever no Notas Online. No Notas Online, não, no bloco de notas do celular normal. Ok. Salvo no Drive. E do Drive eu pego lá no Google Classroom e mando pro senhor como arquivo do Drive. Ah, Só tudo que bem, sem problema, tá? O importante, Davi, eu vou dar uma olhada, lógico que vocês fizeram ou não fizeram. O importante é terem dúvidas, porque é a partir das dúvidas que a gente vai conversar, ok? Então, a nossa próxima aula eu já começo esclarecendo as dúvidas e depois o conteúdo da aula. É igual eu faço em sala de aula, tá? A gente vai manter a mesma dinâmica, a única diferença é que a gente não está na sala. Eu estou aqui, em casa, conversando com vocês e vocês estão em casa. Combinado? É o mesmo padrão de aula. Bom, pessoal, olha só. Alguma dúvida, então, sobre o conteúdo? Que eu vou parar de gravar e eu quero falar um negócio com vocês em off. Não? Beleza, vou parar de gravar aqui.